tomar o seu assento. Que noite linda Jesus preparou para nós estarmos aqui na sua presença, estarmos aqui celebrando ao seu nome. Nós cremos naquilo que carregamos da parte de Deus, e poder estar nesse culto de Santa Ceia é um privilégio muito grande. Glória a Deus. Hoje de manhã nós já tivemos no nosso culto na Mefap Blumenau, foi uma bênção de Deus, Jesus estava lá. Glória a Deus, e foi uma glória do céu. Ontem à noite estivemos ministrando lá no Hotel Dona Francisca para um retiro de casais do Paraná, e também foi uma glória, Jesus também estava lá. E hoje nós chegamos aqui e esse culto está uma glória, porque Jesus está aqui. É maravilhoso estar em ambientes onde Jesus está. Todo ambiente onde Jesus está, algo maravilhoso acontece. E nós entendemos que não tem nada a ver conosco, mas tudo a ver com Ele. Nós só estamos aqui porque Ele é bom. Aleluia. Quantos de nós, se fosse para falar a verdade aqui hoje, nem teria forças para estar aqui? Aleluia. Situações, coisas que nos afligem, mas a mão do Senhor tem nos sustentado. E é por isso que nós estamos aqui. Não estamos aqui pelas nossas forças, mas estamos aqui porque a mão do Senhor tem nos sustentado. Amém? Eu quero fazer uma leitura com vocês nesta noite. Uma palavra que está queimando no meu coração. Aleluia. Eu gostaria que nesse momento ninguém andasse, por favor. Só mesmo estritamente necessário. Mas o momento da palavra é um momento sagrado. E nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor vai liberar. O pastor Marco está me lembrando, ele é o meu HD externo, que o pastor Marcelo e a pastora Zana, não estão aqui hoje, porque eles estão ministrando em uma igreja aqui de Joinville. A pastora Zana foi convidada para ministrar ontem e hoje, e nós abençoamos, liberamos, abençoamos, porque eles estão servindo ao reino, uma igreja que precisa. E eu creio que assim como nós estamos sendo tocados pelo Senhor aqui, o Senhor está usando a vida deles lá para tocar vidas também e ministrar na vida daquelas pessoas que lá estão. Por isso eles não estão hoje aqui, porque estão servindo a uma igreja que pediu a nossa ajuda. Eu vou ler com vocês agora no Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13, do verso 3 ao 5. E depois do 12 ao 17. Evangelho de João, capítulo 13, do verso 3 ao 5. E depois do 12 ao 17. Que diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que se havia cingido. Até o 5? Já foi tão ligeiro assim? Verso 12. E depois que ele lavou os seus pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vocês me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Agora eu te convido a abrir mais uma vez no Evangelho de Mateus, capítulo 27, do verso 21 ao 26.
Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, verso 21 ao 26. Que diz assim: e respondendo o presidente, algumas versões diz o governador, disse-lhes: qual destes dois vocês querem que eu solte? E eles lhe disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E eles lhe disseram: seja crucificado. E o presidente ou governador, porém, lhes disse: mas que mal fez ele? Mas eles clamavam dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: eu estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E o povo todo disse: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. 26. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém? Estenda suas mãos aqui para frente. Libere uma palavra de Deus sobre a minha vida, me abençoe para ministrar para você nessa noite. Sim, Pai. Aqui estou diante da tua palavra e diante da tua noiva, a noiva que não é nossa. A noiva que é tua, meu lindo. Toma minha vida agora, minha boca, Pai, do jeito que tu quer e faz do jeito que tu quer. Que eu seja só o instrumento, Senhor, só o canal por onde passe a tua palavra. Tudo que leva o meu nome, tudo que é importante para mim, a minha casa, a minha vida, a minha saúde, que esteja escondida no teu esconderijo. Sustenta-me com a tua graça mais uma vez nessa noite, renova as minhas forças para liberar a tua palavra, Senhor. Aquilo que tu já gerou no meu coração. Dai-me graça para transmitir a tua noiva, e que não haja resistência à tua voz. Leva cada mente cativa a tua palavra a partir deste momento, Pai. E nós damos uma ordem que todo espírito maligno, espírito das trevas mandado para distrair, para roubar o teu lugar, Pai, e roubar o lugar dos teus filhos para receber a tua palavra, que saia agora na autoridade que é no nome de Jesus. E que os teus anjos ministradores, eu chamo a essa casa o ministério dos anjos enviados pelo Pai, aqueles que ministram em favor dos que vão herdar a salvação, tem total liberdade para caminhar aqui, para ministrar e para fazer segundo o teu propósito nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus. Queridos, na trajetória de Jesus, nos seus últimos dias aqui na terra, e nesse último momento de Jesus antes de ir para a cruz, diante desses dois textos que nós lemos nessa noite, aparecem duas bacias. A bacia de Pilatos, onde ele lavou as mãos, e a bacia de Deus, a bacia de Jesus. A bacia de Pilatos representa o poder humano, naquele ditado que se tornou até muito difundido, dizendo: manda quem pode e obedece quem tem juízo. A bacia do poder, o poder no sentido de que eu tenho autoridade, eu mando, você obedece, acabou-se. E a bacia de Deus, a bacia de Jesus, é na verdade a bacia da autoridade. A de Pilatos é do poder humano, a de Jesus é a da verdadeira autoridade. A verdadeira autoridade começa com o servir, porque na bacia de Jesus ela revela a verdadeira autoridade, porque ela começa lavando os pés dos seus discípulos. O poder foi dado a todos,
indistintamente. Praticamente todas as pessoas, elas nascem com algum dom, alguma habilidade. É só o tempo de descobrir. Os dons naturais, eu estou falando, as pessoas, mesmo que não conhecem Jesus, elas acabam descobrindo que elas carregam dons, elas carregam habilidades. Deus as dotou com alguns dons, algumas habilidades na terra. Não estou falando de dons espirituais, estou falando que tem pessoas que por si só carregam dons de oratória, dons de liderança, enfim, dons que as podem fazer muito prósperas, podem fazê-las sobressair, assim como este homem chamado Pilatos, que carregava habilidades, carregava característica para dominar toda aquela região. E ele deixa bem claro que ele tem poder de mandar soltar ou mandar matar Jesus. Ele está revelando o seu poder humano quando ele faz este apelo. E ele pergunta para eles: vocês querem que eu faça o quê? E eles escolhem a Barrabás. E eles pedem para mandar matar Jesus. E aquele homem, a fim de aliviar a sua consciência, ele pede para lhe trazer uma bacia, colocar água dentro. Ele vai lavar as mãos diante do povo. E ele vai dizer: eu estou livre do sangue deste inocente. A bacia do poder também é a bacia que não gera comprometimento, mas lava as mãos e diz: ó, agora é com vocês. Ele não quis assumir para ele a responsabilidade daquele ato. Mas a bacia de Jesus revela a autoridade. O poder revela a capacidade humana. Eu faço porque eu posso fazer. A bacia de Jesus revela a autoridade espiritual. Eu faço porque eu sou. Não só revela autoridade, como revela identidade. É a bacia do servir, a bacia da autoridade que revela a nossa identidade em Deus. Eu não faço porque eu posso, porque às vezes não há condições em mim para fazer. Eu não sirvo porque eu tenho poder, porque eu tenho capacidade humana. Eu sirvo porque eu recebi a autoridade do céu e eu sei quem eu sou em Deus. Se eu fosse olhar para minhas forças, hoje eu não estaria aqui servindo a mesa do Pai com a palavra. Eu estou pregando desde sexta-feira. Hoje à tarde eu recebi uma ligação que a minha mãe está muito ruim em Camboriú. Provavelmente amanhã vem para Joinville e nós vamos ter que correr atrás de médico e um bocado de coisa. Se fosse olhar para as condições humanas, eu não estaria aqui nessa noite. Mas quando você recebe uma autoridade de Deus e você sabe quem você é nele, que você é filha dele, que você é filho dele, você se dispõe a servir e a usar a bacia da autoridade que ele deu nas tuas mãos. E é por isso que nós estamos aqui. O representante do poder nos dias de Jesus era Pilatos. Ele representava a supremacia do poder na terra. E Jesus assume exatamente uma atitude inversa. Na verdade, quem tinha todo o poder era Jesus, não era Pilatos. Mas diante da bacia do poder que Pilatos tinha, dizendo: eu tenho autoridade para matar ou para livrar, ele estava exercendo simplesmente o poder a nível dessa terra. E diante dele está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que a Bíblia diz que foi-lhe dado todo o poder, e todo joelho um dia se dobrará diante dele. Mas naquele momento Jesus não está usando do seu todo poder, ele está se submetendo como servo. E como servo ele está sendo obediente, como foi lido aqui nessa noite. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Quando nós olhamos para essa verdade, nós entendemos que todas as nossas conquistas, nós não conquistamos com as mãos, mas nós conquistamos com os pés.
A mão está falando de uma autoridade, nesse sentido da palavra que eu estou ministrando. As mãos está falando de uma autoridade terrena. Mas os pés está falando de uma autoridade espiritual. Nós não vamos conquistar e cumprir o propósito de Deus com aquilo que nós fazemos com as mãos, mas sim onde pisamos as plantas dos nossos pés, onde nos posicionamos e nos levantamos para conquistar aquilo que o Senhor já falou para nós. Nesse sentido, às vezes a gente precisa desaprender algumas coisas, porque a gente aprendeu a fazer muita coisa com as mãos. Todos vocês que congregam aqui já escutaram várias vezes eu contando do meu próprio testemunho e de como eu fui bem treinada para fazer as coisas com as mãos. E faz desse jeito, faz daquele jeito, faz daquele outro jeito, até que ele chegou e falou para mim: eu não te amo pelo que você faz para mim. Eu te amo por quem você é, e você é a minha filha. A identidade é que gera autoridade. Enquanto nós servimos como servos apenas sem ter noção da nossa filiação em Deus, muitas vezes nós estamos servindo sem autoridade espiritual. Mas nós sabemos fazer coisa com a mão, a gente sabe fazer e a gente sabe fazer. E o Senhor precisa nos tratar e nos devolver a verdadeira autoridade, que é quando nós nos posicionamos como filhos e filhas de Deus. E se posicionar, irmãos, não é só estar posicionado para fazer. Manda que eu saio correndo, que a gente é perito nisso. Às vezes é estar posicionado, levantado, não é deitado, é levantado, pronto. Mas ouvir a voz dele dizendo para ti: não sai do lugar ainda. Porque é mais natural para nós ficar em pé e sair correndo. Sim ou não? Principalmente sanguíneo e colérico. Levantou, já sai correndo. E aí a gente levanta, agora vai. E ele diz: fica onde você está. Fica posicionada, mas não levanta o pé desse lugar. Ontem ainda nós estávamos no café de pastores e Deus falou algo muito poderoso com a gente. Desde que a MEFAP começou, nós tínhamos um sonho no nosso coração. Nós como pastores, que nós trabalharíamos com células. A igreja ia ter célula e nós ia crescer através de células. Porque é um projeto maravilhoso, eu amo esse projeto. Eu conheço todo o projeto do pastor Abe Uber, foi para ele que Deus deu essa revelação tão extraordinária. Mas quando chegou para nós executar isso, que o Senhor falou que nos daria um propósito e uma visão para a igreja. E para cada igreja Deus dá uma visão, Deus dá um propósito. E a desgraça, irmão, é quando nós queremos copiar projeto dos outros. Porque o que deu certo numa igreja, às vezes não vai dar certo aqui, queridos. E não é porque é de Deus, não. É porque o Senhor deu para aquele lugar, não deu para nós. Mas ainda é difícil colocar isso na cabeça de algumas pessoas. Porque a gente acha que se está dando certo lá, vai dar certo aqui. E nem sempre é assim que funciona. E todas as vezes que nós premeditamos, que nós arrumava a casa, arrumava a líder. A Zairo Jean ainda lembra, a Dani lembra, né? Não, agora vai dar certo, vai começar. Não dava certo, irmão, se esculhambava tudo. Não dava certo a data, não fechava, vinha uma atrapalhação. E principalmente o pastor Marcelo e a Zana foram os que mais ficaram frustrados, porque eles tinham aquilo no coração. Mas tia, tem tudo para dar certo. E eu dizia: gente, então vamos orar. Então vamos orar, porque as coisas de Deus, tem um ditado que não aprendi com um teólogo famoso, não aprendi nos cursos de teologia e bacharel que eu fiz. Eu aprendi com um homem simples, que andava de chinela havaiana, com uma calça arregaçada, falava um português arrastado, mas era um homem de oração. Eu aprendi com meu pai, e ele dizia: Tiara, tu precisa prestar atenção nos sinais que Deus dá. Os crentes são muito ignorantes. Era o jeito dele, carinhoso de ensinar. Eles não prestam atenção no sinal que o Espírito Santo manda. E se tu conhecer a voz do Espírito Santo, minha filha, ele dá os sinais certinhos. Se tu tá... Nós ouvimos a pastora Rose Cruz falar no retiro sobre a frequência do céu. Que existe uma frequência que o Senhor fala. E quando ela falou, existe uma frequência do céu, eu lembrei do meu pai. Na ignorância dele, ele dizia: tem um jeito que tu aprende a ouvir a voz do Espírito Santo e tu nunca mais é enganado. Mas só aprende isso, irmãos, quem tem intimidade com ele. Aquele exemplo que eu falo, que uma mãe
ela pode estar com uma criança, principalmente enquanto eles são pequenos, que o nosso sentido fica aguçado 100 vezes mais, né? Ela pode ter um bebê, uma criança assim de 1 aninho, 2, 3, 4, até 7 por aí. Ela pode estar no meio de 80 crianças. Se a dela cair um tombo e dizer, mãe! Ela sabe a voz do filho dela onde, no meio de 80 que estão gritando. Por quê? Porque é gerado uma intimidade. A mãe conhece a voz do filho, o filho conhece a voz da mãe ou a voz do pai. E ele sempre me disse isso, e eu guardei essa palavra do meu pai. E essa semana ainda a gente conversava sobre isso. Vamos ter uma célula. Alguns irmãos da igreja às vezes falam sobre isso. E ontem nós fomos no café de pastores. E essa semana quando nós conversamos, eu orei de novo sobre isso. Eu falei, quem sabe não é o tempo. Quem sabe agora Jesus vai deixar ter, né? Vai ser diferente. E ontem quando nós estávamos lá, um pastor veio orar por nós. E ele liberou uma palavra profética sobre a nossa vida. Dentre tantas coisas que Deus falou, uma delas ele disse, eu estou enviando um anjo grande. E esse anjo vai alargar aquele lugar. E vocês precisam entender e continuar nesse lugar que eu coloquei vocês. Porque nunca foi vocês que fizeram, sempre fui eu. Porque lá no começo, quando eu fui orar sobre ter célula, o Senhor disse assim para mim, se vocês só não atrapalhar o meu propósito, vai dar tudo certo. Eu até achei ele meio grosso aquele dia, porque foi bem assim que ele falou comigo. Filha, a noiva é minha, o rebanho é meu e eu confiei na mão de vocês. É por isso que muitas igrejas perdem o propósito e perdem a visão. Porque quando cresce, os pastores acham que foram eles que fizeram crescer. E aí eles começam a fazer do jeito deles. E aí ele disse para mim, eu só vocês não atrapalhar, se escondam atrás de mim e deixem eu fazer. E aí eu chamei os pastores, na época, Ana Marcela, eu falei, sabe o que o Senhor disse para nós? É só para nós não atrapalhar ele. A Ana disse, credo tia. Eu falei, pois é, estou só falando como ele falou para mim. Só não me atrapalha, deixa eu fazer. Então assim, ó, vão tudo ficar quieto, calar a boca e vão ver como é que ele vai fazer o negócio. Segue o fluxo, segue a nuvem. Às vezes nós queremos estratégias que não vêm de Deus. E ontem o Senhor falou, vocês vieram até aqui, estão onde estão, porque vocês têm seguido exatamente o que eu tenho falado para vocês. E por esses dias, ele é perito em revelar, vocês receberam conselhos de pessoas sábias. E pessoas têm dado sugestão a vocês, até homens de Deus, mulheres de Deus. Vocês têm recebido muito conselho. Porém, não façam nada além daquilo que eu tenho falado. Porém, não movam o pé de vocês para fazer nada sem eu trazer os meus sinais a vocês. Porque eu já dei uma ordem para um anjo grande e ele vai expandir o lugar. Tem muitas vidas que vocês vão precisar tocar. Tem muitas famílias que serão alcançadas ainda. Mas continuem no modelo que eu dei para vocês. Está escrito, eu peguei na hora, voltei para o banco. Porque eu sei que se eu não escrever depois eu me esqueço. Eu já boto data e escrevi tudo. Eu falei, meu Jesus, Marco Aurélio. Tu escutasse? Ele falou, nem me fala. E eu vim para casa tão feliz, dando glória a Deus. Porque Ele é um pai que fala quando a gente quer ouvir a sua voz. Sabe, nós não fomos lá para isso. Ninguém foi lá para pedir palavra profética. Nós fomos para receber. Mas o Senhor sabe quando a gente está precisando de uma resposta. Então, queridos, nós não vamos conquistar com as mãos, mas nós vamos conquistar com os pés posicionados e dispostos a fazer aquilo que o Senhor nos mandou para fazer, e também disposto a ficar às vezes no lugar que Ele diz, fica aí. Vocês lembram da batalha com Josafá? Quando eles entram no templo para pedir socorro ao Senhor, e eles estão sitiados pelos exércitos inimigos, os homens de Amon, os homens de Moabe e os homens da montanha de Seir, e não há como se salvar.
E o Senhor levanta um levita, Jaaziel, no meio do povo e diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé, posicionado. Mas não é vocês que vão pelejar. Pensa falar isso para guerreiros. Pensa falar isso para homens peritos de guerra. Pensa colocar um exército todo em prontidão. E o inimigo está na frente, querendo acabar com eles. E o Senhor diz: fica quieto. Não é vocês que vão pelejar nessa peleja. Quem que vai para frente da batalha? Não é os peritos de guerra. Quem vai para frente da batalha é os adoradores. E eles começam a cantar, a Bíblia diz, e entoar louvores ao Senhor. E enquanto eles estão cantando, oh meu Deus, eu amo tanto esse texto. A Bíblia diz que o Senhor manda um espírito de confusão no meio dos seus inimigos. E os homens de Amon se levantam contra os homens de Moabe e matam todos os homens de Moabe. Depois eles se ajuntam e matam todos os homens da montanha de Seir e se matam tudo. E os guerreiros de Israel, ninguém desembainhou a espada. Você está entendendo o que o Pai está falando aqui? Que tem pelejas na nossa vida que não tem a ver com as nossas habilidades. E eu acho que essa é uma das mais difíceis da gente entender. Eu falo por mim. Com esse meu lado colérico, sanguíneo, eu quero resolver as coisas. E pior que às vezes eu sei resolver. Não, mas se pegar aqui, só botar a mão, já destrincho esse negócio. E ele diz: mas não é do teu jeito. Eu digo: mas eu já vou chamar, já resolvo, já sentamos na mesa, negócio. E ele diz: espera. E o bom quando tu pega uns coléricos e sanguíneos também, que fica, tem que ser já. E ele diz: não responde, não fala agora. Meu Deus, vocês não têm noção do que é Deus moer a gente por dentro. Porque não é com as mãos que se conquista, é com os pés posicionados. Você precisa entender o que Deus está falando com você neste tempo. Você precisa entender o que Deus está falando com você neste tempo. Satanás não se intimida com aquilo que você faz com as suas mãos, com os seus dons e com as suas habilidades. Mas Satanás teme e treme quando alguém sabe exatamente quem ele é, quem é a sua identidade quando está posicionado em Deus e não sai do lugar que Deus o colocou. Sabe quem é. A Bíblia não diz que nós vamos vencer Satanás com as mãos, com a capacidade humana, mas a promessa é: você vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar com o pé e vai esmagar a tua cabeça. Foi essa autoridade que Jesus recebeu e foi essa autoridade que ele nos deu. Jesus nos disse, antes de voltar para o céu: eu vos dou poder para passar a mão na serpente e escorpião? Não, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Isso é autoridade. E ele deu autoridade em pés posicionados. Não é autoridade de que eu sei fazer, querido, porque eu tenho uma habilidade de falar, ou porque eu tenho uma habilidade disso e daquilo, ou porque Deus me deu um dom. O dom é irrevogável, nós já ensinamos e aprendemos sobre isso. O dom é irrevogável. Receber um dom do Senhor, a pessoa vai levar aquele dom para a vida inteira. Às vezes ele já saiu do propósito e ainda está exercendo o dom, porque ele recebeu um dom. E é por isso que a igreja de Cristo nesse tempo tem se perdido muito, porque nós estamos falando de uma igreja que pouco conhece a palavra, infelizmente. Porque se você conhecesse a palavra de verdade, queridos, vocês não se empolgariam apenas com dons, com pessoas que são usadas por Deus. Eu tenho um irmão mais velho, hoje graças a Deus serve ao Senhor, está na igreja. Um homem que recebeu um dom extraordinário do Senhor. Pensa um homem com um dom de revelação. Desviado, bêbado. Ele entregava e se cumpria na lata. Um dia eu cheguei na casa da minha mãe, no início da minha gravidez,
Estava de 3 meses mais ou menos de gravidez. Cheguei de bicicleta na casa da mãe para visitar. Ele estava fumando debaixo de um pé de laranja que tinha no quintal. Olhou para mim e riu, falou: meu Deus, Sara, eu acabei de ver tu entrando e na tua bicicleta tinha uma cadeirinha cor-de-rosa e uma menina bem bochichudinha, com um chapéuzinho na cabeça. Tu vai ter uma menina. Eu olhei para ele e falei: ah, para, palhaço. Ele falou: pode escrever o que eu estou dizendo para ti. É uma menina que tu está esperando. E eu vi ela. Ele descreveu a Raquel. Ele descreveu o rosto dela em detalhe. A boquinha pequenininha, os olhinhos meio pequenininhos, Sara. E estava com um chapéuzinho na cabeça, sentada na cadeirinha. Tinha uns 6, 7 meizinhos assim. E é uma menininha que tu está esperando. Mas não deu outra. Foi fazer a ultrassom e ver que era uma menina. Dom não é sinal de salvação, queridos. Dom é irrevogável, mas a autoridade não. Porque a autoridade vem dele. E a autoridade demanda de uma vida posicionada em Deus e com comunhão com o Espírito Santo. Ele tinha um dom, mas ele não tinha mais autoridade para vencer o diabo, para vencer o vício que venceu a vida dele. Você entende o que o Senhor está falando? Almejar dons é maravilhoso. A Bíblia ensina e diz que nós devemos pedir e almejar os dons mais excelentes. Mas uma igreja não é poderosa pelos dons que ela possui. Coríntios era a igreja que tinha todos os dons. Era a igreja mais problemática na vida do apóstolo Paulo. Porque todos eles tinham dons. Mas dom não é sinal de autoridade espiritual. Autoridade espiritual, aleluia, é o que te faz triunfar e perseverar, mesmo diante as maiores investidas de Satanás, porque a autoridade tem a ver com a nossa identidade. Eu sei quem eu sou no Senhor. E quando você sabe quem você é em Deus, ainda que você está sendo pisado, ainda que você está sendo afrontado, ou ainda que é o pai te moendo, porque nem tudo é afronta de Satanás. Às vezes é a mão de Deus nos parando. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas Ele resiste aos soberbos. Se tem uma coisa para Deus parar pessoas, é o seu orgulho próprio. É só pegar e ficar bobinho. É só pegar e se achar. A mãozona dele vem lá e bota no nosso peito. E se ele botar a mão no peito de alguém, você pode ter a habilidade que tiver, você pode ter os dons que tiver, você pode ter o talento que tiver, se a mão de Deus te resistir, você não vai mais sair do lugar. E às vezes a gente diz: mas é o diabo se atravessando. E o Senhor está dizendo: não é o diabo, sou eu te resistindo, para que você reconheça a minha soberania, se humilhe na minha presença, porque aquele que se humilha, Deus exalta, mas aquele que se exalta, Deus humilha. Então nós precisamos compreender essas verdades. Quem usa a bacia de Pilatos e lava as mãos, quer se livrar da culpa. Mas quem lava os pés quer assumir responsabilidade. A água, queridos, não lava a culpa. O que lava a culpa é o sangue de Jesus Cristo, vertido naquela cruz, que é capaz de lavar as nossas culpas, arrancar os nossos pecados e nos fazer aceitáveis diante de Deus. Mas muitas vezes nós queremos lavar as mãos na bacia de Pilatos e dizer: ó, não deu certo, eu tentei, eu fiz do meu jeito, para nos eximir da responsabilidade. Jesus está na mesa com os discípulos quando ele usa a sua bacia da autoridade. Ele ainda não tinha ido para a cruz. Na mesa está os top que ele escolheu. Só os top. Volta e meia um queria matar o outro. Volta e meia um queria saber quem é que ia ter o lugar mais privilegiado no céu. Mas era a nata, 12. E no meio dos top ainda tinha um que o traiu. E ele está na mesa com esses. Mas o que eu acho lindo
É que a Bíblia diz assim: e ele os amou e os amou até o fim. E só porque ele os amou foi que eles não se perderam, a não ser o filho da perdição, como a Bíblia diz. Sabe por que nós estamos aqui, queridos? Dá uma olhadinha agora enquanto eu falo. Esquece quem está do teu lado agora e olha para dentro de ti. Dá uma olhadinha na tua história. Você acha mesmo que nós merecia estar aqui? Tudo que nós já fizemos. Tem coisa que a gente não fez, mas tudo que a gente já pensou a respeito dele. Ah, se todos os nossos pensamentos fossem revelados. Nas nossas horas de questionamento, de dor, quantas coisas a gente já não disse para o céu? Quantas vezes nós já dissemos coisas na nossa mente para Jesus que a gente não teve nem coragem de verbalizar, e glória a Deus que não falou. Você acha que nós teríamos condições de estar aqui nessa noite? Não. Mas sabe por que nós estamos aqui nessa noite, queridos? Porque apesar de nós e apesar de tudo que a gente já fez, o amor dele continua estendido para mim e para você. Ele nos olha aqui nessa noite e ele continua apostando em mim e em você. Ele continua acreditando em mim e em você. Quantas vezes que eu quis largar tudo, quantas vezes nos meus momentos de dores e de perda, que eu olhei para as promessas que ele tinha me feito e disse: eu acho que é tudo uma balela, uma ilusão, uma mentira, isso não vai acontecer. Porque no meio das tempestades você olha para os lados e parece que você não vê saída. Você não está vendo, talvez nessa noite aqui me ouvindo, você não está vendo como que Deus vai cumprir o que Ele falou para a minha vida. E a gente fica questionando às vezes, mas como é que Ele vai fazer? E não tem a ver com o modo que Ele vai fazer. Tem a ver com a nossa entrega e a nossa fé de que aquele que falou é fiel para cumprir. Pastora, mas e se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Então, acredite, ainda que aconteça, Ele continua sendo Deus e Ele continua tendo controle de todas as coisas. Mas se eu perder isso, pastora, e se eu perder aquilo, Ele tem uma porta de escape, uma porta de saída. Mas Ele permite a gente perder? Permite, não vou mentir para você, permite. Porque às vezes tem porta que nós abrimos e nós entramos. E a Bíblia diz que a porta que Ele abre, homem nenhum pode fechar. Mas a porta que Ele fecha, homem nenhum pode abrir. E às vezes a gente gosta de pensar só na porta que Ele abre. Mas tem porta que Ele fecha na nossa vida. Você está entendendo? E quando Ele fecha a porta, irmão, não adianta ficar insistindo. É, Pai, me dá discernimento e me dá a Tua graça para o que eu vou fazer agora. E Ele sempre vai mostrar uma porta de escape, porque Ele sempre tem uma porta de saída para seus filhos e filhas. E eu escuto o Espírito Santo falando aqui nessa noite com pessoas. Eu escuto Ele trazendo respostas do céu aqui nessa noite. Eu escuto Ele dizendo para alguém aqui: não se exima mais das tuas responsabilidades. Para de lavar a mão na bacia de Pilatos e dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. Ou você acha que aquele ato de Pilatos de lavar as mãos o eximiu da culpa do sangue inocente de Jesus Cristo? Não. Nós não fomos chamados para nos eximir de responsabilidade. Nós fomos chamados como igreja para assumir a bacia de Jesus e não a bacia de Pilatos. Porque depois que Jesus lava os pés dos seus discípulos e senta à mesa com eles e lava os pés dele, não sei quem ele começou a lavar primeiro. Eu sei que quando chega em Pedro ele tem um ciricutico e diz: não, o quê? Tu não vai me lavar o pé. A sua justiça própria estava gritando: não, eu não sei esses aí que deixaram tu lavar o pé. Já estava condenando todos os irmãos dele, já era mais santo que os outros.
Esses aí que não tem discernimento, onde já se viu, o Senhor é o mestre. E aí Jesus desce na altura de Pedro e diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí pronto, ele vai de um extremo ao outro e diz: Senhor, então não só o pé, eu vou pular dentro da bacia, tu me lava tudo dentro da bacia. Ô Pedrão velho. E Jesus diz: Pedro, tu não está entendendo o simbolismo do que eu estou fazendo, tu não está entendendo o ato profético que eu estou fazendo. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, mas eu estou ensinando para vocês a maior lição que um líder pode ensinar para os seus liderados. E a maior lição que um líder ensina para os seus liderados não tem a ver com poder, não tem a ver com oratória, não tem a ver com técnicas. A maior lição que um líder ensina para os seus liderados tem a ver com uma bacia e com um avental de servo, se dobrando e servindo e lavando os pés dos seus irmãos. Foi isso que Jesus fez. E depois que ele lava os pés de todos, inclusive do traidor. Oh, oportunidade que aquele homem teve naquele dia. Estar sentado e colocar os pés na bacia de Jesus. Quem já fez um ato desse sabe que quando você lava os pés de alguém, você fica muito próximo dos olhos dessa pessoa. É só vou levantar os olhos, porque quem está com o pé sendo lavado já está olhando para baixo, é impossível não olhar. É só você levantar os olhos e os olhos vão ter um encontro. E a Bíblia diz que os olhos é a janela da nossa alma. Ele teve a oportunidade de olhar nos olhos de Jesus e dizer: cara, o plano está todo pronto. Eu já tramei de te trair, mas eu estou com o pé na tua bacia. Será que tu pode ter misericórdia de mim? Gente, uma frase, duas, podia ter mudado o destino da vida daquele homem. Mas ele está com os pés na bacia de Jesus e perde a grande oportunidade da sua vida. E depois que Jesus faz o que tinha que fazer, a Bíblia diz que ele tira novamente o seu avental de servo, de escravo. Ele volta para a mesa, senta com seus discípulos. Porque Jesus pregava para a multidão, ensinava a multidão, mas explicava para os discípulos. No meio da multidão tinha muitos céticos que testavam Jesus. Jesus não perdia tempo. Mas para os discípulos Jesus explicava. Por isso que nas quartas-feiras aqui, no nosso encontro de comunhão, nós estamos estudando a série Discípulos de Jesus. E nós estamos explicando, pormenores, algumas coisas relacionadas a ser discípulo de Jesus. Se você não veio ainda, está perdendo maná do céu, explicações do céu que ele está fazendo aqui nas quarta-feiras. E quando ele senta na mesa, ele pergunta para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Se vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu sou, e eu lavei o pé de vocês, eu quero que assim como eu fiz, vocês façam também. Oh queridos, oh meus irmãos, minhas irmãs queridas, se nós pudéssemos entender de verdade, não só entender, mas compreender, absorver essa verdade do servir, tanta coisa mudaria na nossa vida. Infelizmente, a nossa igreja brasileira, eu vou repetir o que eu falei aqui no culto das mulheres, é como um mordomo que está para servir num banquete, mas ele está mais preocupado com ele do que com os convidados, e ele quer se servir primeiro. Infelizmente, muitos de nós queremos primeiro nos servir, para depois pensar na necessidade do outro. Mas o que Jesus nos ensinou é justamente o oposto disso. Aquele que quiser salvar a sua vida, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, Axalá. Isso trata o nosso coração, queridos. Se nós entendêssemos a grandeza do servir as pessoas, se nós entendêssemos que quando nós estamos servindo pessoas e não colocando a nossa vida acima das pessoas,
O Senhor está trabalhando a nosso favor. O Senhor está pelejando as nossas causas. O Senhor está tomando nas mãos dele as nossas necessidades. Nós seríamos bem menos egoístas, mais altruístas e mais generosos. A bacia de Pilatos tenta amenizar a culpa, mas a bacia de Jesus, a bacia da autoridade, aponta para a cruz. Porque depois de usar a bacia que lavou os pés dos seus discípulos, ele não fugiu do seu propósito, e ele foi até a cruz, até a morte. E é porque ele não desistiu do seu propósito, foi que ele recebeu toda a autoridade em cima no céu, embaixo da terra e até nas profundezas da terra. O nome de Jesus é o nome com maior autoridade que existe em todo o universo. É o nome de Jesus. Não é nome de presidente que deveria encher os nossos corações de esperança, mas é o nome de Jesus que deveria nos encher de esperança. Não é o nome de pessoas, não é o nome de líderes, mas é o nome de Jesus que carrega autoridade e poder. Se você esquecer de todos os nomes na terra, só não esqueça o nome de Jesus, porque no nome de Jesus, céu, terra e o que há embaixo na terra precisa reconhecer a autoridade que ele carrega. Aprenda a usar esse nome com autoridade. A pergunta de Cristo para nós aqui como igreja nessa noite é: qual bacia nós temos usado? Qual bacia mais nós temos carregado? A bacia do poder, de que eu faço porque eu sei fazer, eu tenho habilidade. Pastora, me dá uma oportunidade, deixa que eu sei fazer um negócio. Não sei como é que não me veem, as pessoas não me enxergam e eu tenho habilidade. Ou é a bacia da autoridade, aquela que serve, aquela que desce, aquela que aprendeu que para subir tem que descer, que para ficar vivo tem que morrer, aquela que trabalha na contramão humana, aquela que está disposta a servir em amor. Eu estou aqui para servir a mesa do meu Senhor, eu estou aqui para servir os meus irmãos em amor. Oxalá que nessa noite, queridos, diante dessa palavra que o Senhor está trazendo ao nosso coração, cada um de nós possa refletir qual bacia tem ocupado o lugar maior na nossa vida. Nós estamos diante da mesa de Jesus nessa noite. Daqui a pouquinho nós vamos participar desse ato tão lindo, tão sublime, tão maravilhoso que é o ato da Santa Ceia. Esse é o culto que Jesus pediu para nós celebrar. Se tem um ato que ele pediu, é esse, o da Santa Ceia. Ele disse: quando vocês fazerem isso, façam em memória de mim. Se lembrem do que eu fiz por vocês. É impossível você vir para um culto de ceia, você tomar o cálice nas mãos, você tomar o pão nas mãos, e você fazer isso aleatoriamente, sem lembrar do que Jesus fez por mim e por você. Se até hoje você fez isso, talvez pegou na mão o cálice, pegou o pão e comeu como quem come qualquer pedaço de pão e tomou, você não entendeu o que a Santa Ceia representa na vida de um crente. Você não entendeu o mandamento que Jesus deu para nós lembrarmos o preço que ele pagou pela nossa vida. Olha para a pessoa que está do teu lado aí com amor e diga para ela: Jesus pagou o preço mais alto do universo pela tua vida. Diga para alguém isso: Jesus pagou o preço mais alto de todo o universo pela tua vida. E quantas vezes você tem ouvido a voz de Satanás dizer que você não tem valor? Quantas vezes a voz do diabo tem se tornado mais importante nos teus ouvidos
do que o ato de Jesus, porque Jesus não só fala, Jesus fez o que ninguém faria. Amor não são palavras, amor é ação. Dizer eu te amo é muito fácil para alguns, mas provar na prática o amor. Amor não são palavras, amor é ação, amor é serviço, amor é o que eu faço pelo outro, amor é o que eu me disponho a fazer. E nem sempre eu faço pulando num pé só. Às vezes eu faço porque é necessário ser feito, porque a gente aprendeu a amar a Jesus. As pessoas têm uma ideia muito romântica sobre o amor, porque se elas não sentirem, eu não senti, então eu não vou fazer. Como a coisa que amor fosse sentimento. Às vezes está com o sentidor escangalhado e nem sabe, não sente mais nada. Amor não é sentimento, queridos. Amor é ação, amor é atitude. Tem uma coisa que eu aprendi no meu casamento com o pastor Marco. É exatamente isso. Ele pode estar muito brabo comigo. Ele não demonstra, né? A brabeza dele é, mas vai aonde? Mas eu sei quando ele está brabo, e ele fica brabo. Ele só não faz um estardalhaço, mas ele fica bem brabo. Às vezes ele está bem irado. Mas as lições mais lindas não é às vezes que ele diz que me ama, e ele fala bastante, mas não é às vezes que ele diz. É às vezes quando ele está muito chateado comigo, quando a gente está em discordância com alguma coisa boba, mas eu peço alguma coisa para ele e ele não responde com a chatice que ele está. Ele faz. Mesmo que a gente estiver chateado, às vezes eu falei alguma coisa, ele não gostou. Se nós chegar num lugar e estiver chovendo, ele diz, espera aí, ele vai armar o guarda-chuva, ele vai me tirar no guarda-chuva do carro. Fosse outro dia, te molha, cavala, quem mandou? Para mim isso é amor de verdade. Não é o que fala, é o que faz. Amor de verdade não é um amor romântico. Amor de verdade é amor em ação. O amor de Jesus me constrange. O amor de Jesus me constrange porque às vezes eu sei que nós magoamos e ferimos o coração dele. Mas você entra num lugar, você entra no secreto, você vem na casa dele, e o amor dele te constrange, não te expõe, não te julga, não fala dos teus defeitos. Às vezes aquele dia que você chega se sentindo o zero à esquerda, a ovelha negra, e é justamente naquele dia que ele te lembra o quanto ele te ama, o quanto ele já investiu na tua vida, e o quanto ele não está a fim de te perder para o diabo ou para o inferno, mas está gritando nos teus ouvidos e dizendo, olhem para este memorial e se lembrem da bacia que eu usei quando estive aqui. Olhem para este memorial e se lembrem da bacia que eu usei, a bacia do servir, e foi a bacia do servir que deu autoridade a Jesus. Oxalá que o Espírito Santo nessa noite suscite no teu coração um desejo tão ardente de querer ser um filho que serve por amor, não um filho que escolhe o que vai fazer para o seu Senhor, mas um filho que serve onde há necessidade no corpo de Cristo, um filho que está disposto. É aqui, pastora, que está precisando, o que precisa mais na igreja? Em que área a igreja está mais vulnerável? Pastor, aonde que não tem gente servindo? Pare de almejar lugares pelos teus dons e pela tua capacidade humana.
e comece a entender que a autoridade não tem a ver com tuas capacidades, com teus dons. A autoridade espiritual tem a ver com saber a tua identidade, quem você é em Deus. Se você tem autoridade bem firmada, você pode estar no altar, você pode estar no estacionamento, você pode estar limpando a igreja. Se você sabe quem você é, e você é filho, você é filha, você está disposto a servir com a bacia de servo e um avental de escravo. Jesus não perdeu a autoridade quando tirou a veste de mestre e colocou o avental de escravo. Aliás, ali é que ele provou de verdade quem ele era. A capacidade dele de se dobrar diante dos mais simples homens, diante daquele que o trairia, e de ofertar uma bacia para lavar os pés. Eu escuto o Espírito Santo aqui nessa noite falando aos nossos corações e nos lembrando a nossa real identidade como igreja. A igreja que serve, a igreja que ama, a igreja que tem compaixão, a igreja que tem misericórdia, a igreja que não julga, a igreja que não aponta defeito, a igreja que não aponta dedo, a igreja que celebra com cada um que se arrepende e quer de verdade voltar para o caminho. É a bacia da autoridade de Jesus que nós precisamos sair daqui nessa noite carregando. Eu quero te convidar a estar de pé neste momento. Há uma presença tão gloriosa aqui que nos faz refletir nessa noite. Entra nesse ambiente e entenda o que o Pai está falando conosco aqui nessa noite. É uma noite de reconciliação e restauração aqui. É uma noite de que, como filhos e filhas, nós precisamos chegar diante da presença dEle com sinceridade de alma e quem sabe hoje fazer uma troca de bacia aqui. Eu estou olhando para dentro de mim e você precisa olhar para dentro de ti. E é por isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, quando fala sobre o ato da ceia: cada um faça um autoexame. Não é para se condenar, queridos, não é para sair daqui condenado, não. É para fazer um autoexame, para consertar e então sentar à mesa com alegria, porque aquele que perdoa está aqui. Aquele que perdoa está aqui. Que noite oportuna Ele nos deu. Ele só está alinhando o nosso coração, Ele está alinhando o nosso destino, Ele está alinhando as nossas motivações nesta noite, e Ele está dizendo: eu estou proporcionando a oportunidade de você trocar de bacia hoje. Se você andou carregando a bacia da autoridade, do poder, do eu resolvo, deixa que eu faço, eu sei fazer melhor, troca essa bacia hoje. Essa bacia não é para você. Essa bacia só faz de conta que ameniza a tua culpa, mas ela continua e todo dia te atormentando. A bacia de Jesus, a bacia da humildade, a bacia do descer, a bacia do se dobrar é que vai te dar autoridade no mundo espiritual para se levantar com o avental de quem serve por amor e de quem diz: aonde tem um pé para me lavar, não é onde tem um altar para me subir, não é onde tem um microfone para me falar, não é onde tem um holofote para me enxergar, é onde tem um pé para me lavar e para mostrar o verdadeiro amor de Cristo Jesus. Eu quero orar com a igreja agora. Diminui a luz aí para nós, queridos. Nós não queremos ver, nós não queremos apontar ninguém, mas nós queremos dar uma oportunidade nessa noite. Se tem alguém aqui, quem sabe afastado dos caminhos do Senhor, eu não sei o que aconteceu. Em algum momento você foi ferido e você está andando longe de Jesus.
Quem sabe faz tempo que você não congrega, que você não entra numa igreja, que você não participa de uma ceia, e o Pai te trouxe aqui, está te convidando, está dizendo: tem uma bacia aqui para ser lavado os teus pés, para te fazer sentar à mesa nessa noite e participar com alegria do corpo e do sangue de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que está ouvindo a voz do Pai chamar, e deseja fazer um conserto na sua vida, deseja reconciliar com Jesus, não é com uma igreja, é com Jesus, eu queria que você saísse do seu lugar e chegasse aqui à frente, porque nós queremos orar com você, nós queremos te abraçar aqui nessa noite. Tem alguém aqui? A igreja ora no Espírito, não fique distraído neste momento de peleja espiritual. Tem alguém aqui nessa noite que deseja reconciliar com Jesus? Não saia daqui da maneira que você entrou, o Pai está te esperando. Há um lugar na mesa para você nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo? Talvez você nunca fez uma oração dizendo: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero receber hoje o sangue dele vertido naquela cruz, que me lava e me limpa dos meus pecados. Aleluia! A equipe de acolhimento já devia estar aqui na frente, queridos. Fique atento a isso. Não faça a pastora chamar você. Tem mais alguém? Mais alguém nessa noite que ouviu a voz do Pai e quer reconciliar com Ele? Ou receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? A Bíblia diz que a gente crê com o coração, mas confessa com a boca. Você precisa verbalizar: eu quero receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero receber o sangue dele que me lava e me limpa de todo pecado. Tem alguém aqui para fazer essa entrega? Tem alguém? Tem mais uma moça, uma adolescente chegando aqui? A igreja de Cristo celebra ao Senhor. Que toda cadeia seja quebrada agora na autoridade que é no nome de Jesus. Que todo laço de morte seja quebrado, desfeito, cortado em nome de Jesus agora, e que vidas sejam colocadas em liberdade. Eu quero convidar aquele irmão e irmã que ouviu a voz do Pai nessa palavra, que olhou para dentro de si e falou: eu preciso fazer uma troca hoje, Pai. Eu preciso trocar a bacia que eu carreguei. É para corajoso mesmo. O altar é para isso. O altar é entrega. O altar é vergonha. O altar é rendição. O altar é para quem ouve a voz do Pai e não se importa com o que os outros vão pensar, mas se importa com o que o Pai está pensando. É o altar que revela a cruz. É a entrega que mostra a cruz. Se você quer essa oração agora, se você ouviu o que o Pai falou, e eu sei que muita gente ouviu, sai do teu lugar agora, nós queremos orar por você. Não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O amor dele está sendo revelado aqui nessa noite. E se você ouviu a voz dele, não fica aí parado não, não fica aí parada não. Venha receber agora essa oração. Venha fazer o teu concerto, a tua aliança com ele, e depois nós vamos nos assentar à mesa. Se isso não for amor, Xaralaramanderele, choralaramashe. não for amor. Se você chegou aqui nessa noite sendo acusado pelo adversário da tua alma, sendo acusada, sai do teu lugar agora. Nós queremos orar por você, porque nós queremos que você tenha liberdade. Nós queremos que você participe com alegria do corpo e do sangue de Jesus. Se você precisa de uma oração, se você precisa de um revestimento do Senhor, se você precisa da graça perdoadora dele,
sai do seu lugar agora que nós vamos orar por você. Se isso não for amor. A igreja estende as mãos aqui para frente agora. Os pastores estão aqui. Os nossos líderes de ministério, eu gostaria que estivesse aqui orando. Ninguém que chegou diante do altar deve ficar sem alguém tocar e orar por essa pessoa. Comece a orar agora. Comece a orar agora como igreja. As pessoas que estão reconciliando, quem está com ela, faça a oração de confissão agora. Faça a oração de entrega agora junto com essa pessoa. Comece a sentir Ele te abraçar aqui nessa noite. Comece a falar com Ele agora. Se precisar pedir perdão, peça agora. Diga: Pai, eu quero sair daqui com a bacia da autoridade nessa noite. Nós ousamos chegar agora diante do trono da graça, Pai. A tua igreja ora agora, Pai, suplicando o teu perdão e a tua graça, Pai. Não há estrelas no céu. Para aqueles que ainda não tinham entendido, Pai, estavam carregando a bacia do poder humano. Nós estamos trocando nessa noite pela bacia da autoridade de Jesus. Ah, Pai, dai-nos um coração de filho que serve, um coração de filha que serve por amor, Pai. Muda mentalidades aqui nessa noite, Pai. Muda a forma de pensar e de agir, Pai. Afirma a identidade de filhos e filhas aqui nessa noite, Pai. Filhos e filhas que servem por amor. Aqui diante do altar nós oramos por cada irmão, cada irmã que entendeu a sua voz, que está reconciliando contigo nessa noite, que está renovando o pacto ou aliança contigo, Pai. Que o teu sangue vertido naquela cruz os lave e os limpe de todo pecado, de toda acusação, e que eles se levantem daqui, Pai, com dignidade de filhos e filhas, e que possam se assentar à tua mesa nessa noite e participar com alegria do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Ah, nós recebemos, Pai, nós recebemos através de Jesus Cristo o perdão dos nossos pecados, Pai. Perdoa aquele que com sinceridade agora está orando. O teu filho, a tua filha que está suplicando o teu perdão, que está suplicando a tua graça. Como igreja, Pai, nós estamos aqui para abraçar os nossos irmãos e as nossas irmãs e para declarar sobre a vida deles a tua graça perdoadora. Fortalece a fé, fortalece a esperança dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai, e nos fortifica nessa noite, Pai. Em concordância ligamos essa oração na terra e pedimos o teu sim, o teu amém. Levante a tua mão para celebrar a Ele agora. Celebre com essa canção, declare essa canção. É sobre todos e os anjos clamam. Declare o nome dEle. Santo, toda a criação. Santo, exaltado é. Sobre todo nome, e os anjos cantam.